Olá, boa tarde, Rafa! Boa tarde, Vá, boa tarde, pessoal de casa. Ó, você sabe, né? Pode chegar, fica à vontade, porque você é muito bem-vindo. Então, já entra, fica à vontade no nosso Sala de Estar. Nós preparamos um programa muito especial, feito com muito carinho, para alegrar a sua tarde. E hoje a gente vai conversar sobre algo que é muito presente na vida de boa parte da população, para dizer quase todo mundo, viu? A gente até gostaria que não fosse tanto, que é o estresse. Rafa, você é uma pessoa estressada? Vá, eu acho que sim, viu? Olha só, em muitos momentos da minha vida eu acho que eu sou bem estressado. E infelizmente esta é uma realidade inevitável na vida contemporânea, que impacta não apenas na nossa saúde física, mas também na saúde mental, emocional e social. Hoje nós vamos bater um papo com uma psicóloga para tentarmos entender o que estamos tão estressados. Olha, Rafa, eu confesso que eu também sou um cadinho estressada. Eu tenho as minhas suspeitas, viu, Rafa? Eu acho que boa parte da população é estressada e realmente essa vida corrida que a gente leva tem ali, é a raiz do problema, mas a gente vai saber se é isso mesmo. Além, claro, né, de mostrar a causa desse problema, hoje a gente vai saber como que a alimentação pode ser uma grande aliada na hora de contornar os sintomas do estresse no nosso dia a dia. Aqui no estúdio, uma nutróloga vai mostrar quais alimentos devemos consumir e o que a gente precisa evitar para não ficarmos ainda mais estressados. Você já teve uma provinha aí, né? Claro, a gente continua aqui, a gente vai conhecer, na verdade, um espaço, gente, muito bacana aqui em BH, que promove o relaxamento. Rafa, eu tô precisando, viu? Tô achando que eu tô precisando. Eu também tô, viu, Vá? Eu também tô. E olha só, você viu que o programa tá cheio de informação e muita coisa boa para sua tarde aqui com a gente. E claro que não poderia faltar os nossos momentos de espiritualidade, com o Café com o Senhor. E a participação do Padre Samuel Fidelis, respondendo mais curiosidades enviadas por vocês no quadro Padre Nosso. Então você sabe, né? Já se ajeita aí no sofá, a gente vai se ajeitar nas poltronas aqui. Você fica muito confortável para passar essa tarde com a gente. Você é nosso convidado, porque o Sala de Estar já começou. Parece que todo mundo anda meio estressado ultimamente, né? Bom, entre trabalho, estudos, família e todas essas responsabilidades, às vezes fica difícil manter a calma. É como se o estresse estivesse se tornando o novo normal, né, Vá? Rafa, que de normal, na verdade, não tem nada, né? Ter momentos estressantes é uma coisa. Agora, quando isso se torna uma constante na nossa vida e a gente passa a viver estressado, é sinal que a luzinha vermelha já acendeu e a gente precisa dar mais atenção a essa condição. Responde uma coisa, você de casa, você se considera uma pessoa estressada? O repórter Leonardo Apolinário foi às ruas aqui de BH saber como que anda o nível de estresse das pessoas. Vamos ver, Rafa? Bora. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, Vanessa. Voltamos às ruas de Belo Horizonte. Estamos na nossa querida Praça 7. E hoje eu quero saber, as pessoas estão mais estressadas ou não? Por qual motivo? Seria o imediatismo de querer tudo na hora? Seria o corre-corre do dia a dia? O que será que as pessoas têm a dizer? Você se considera uma pessoa estressada? Eu me considero. Porque essa vida você tem que pegar 2 horas de ônibus, meu amigo, é estressante. Quando as coisas não estão correndo do jeito que eu preciso, eu fico estressada, né? Não muito. Não, eu tento levar as coisas mais, né, na tranquilidade, né? Até porque estressar também muito não resolve os problemas, né? Você acha que hoje em dia as pessoas estão mais estressadas? Cada vez mais. O pessoal dá sem paciência, né? Hoje, qualquer coisinha hoje é motivo da pessoa estressar. Tanto por celular, porque aquela praticidade de celular acaba que te dá um estresse, sabe? Porque você está acostumado com aquela coisa vindo rápido o tempo todo. Então essa questão de espera, demora, ela acaba te deixando estressado com o dia a dia e trabalho também. Às vezes a mínima coisa que a gente pergunta, a pessoa estressa e solta lá
Pelas respostas, as pessoas disseram que é o corre-corre do dia a dia, a violência tem deixado as pessoas estressadas. Mas uma coisa que ninguém falou que é o chefe que está estressando. Acho que eles ficaram com medo de aparecer na televisão falando do chefe. E vocês aí do estúdio, vocês estão mais estressados ou não? Por que vocês acham que tem deixado as pessoas mais estressadas, com uma paciência um pouco menor? Eu volto com vocês. Olha só, eu acho que tudo tá me estressando, tá? Eita! Mas aí eu não sei se o pessoal fugiu da resposta, mas será que o chefe tá estressando esse pessoal, hein, Vá? Eita, eu acho que eu não vou falar nada, não. Acho que não vou, não. Gente, eu confesso que eu gostaria até de ser mais como o seu Paulo aí do vídeo, né? Que fica mais tranquilo diante das situações, mas sou pavio curto também, gente. Sou pavio curto. Acho que eu sou muito ansiosa, né? E aí, enfim. Mas agora, né? O que tem provocado esse estado de nervo nas pessoas? É o que a gente quer saber, né? Quem vai responder essas e outras perguntas também é a psicóloga Carol Campos. Carol, seja muito bem-vinda ao nosso Sala de Estar. A gente pode falar que a gente está vivendo, né, aproveitando aí um termo que se popularizou nos últimos anos, a gente está vivendo uma pandemia de estresse? Boa tarde. Boa tarde. Agradeço Boa tarde. o convite mais uma vez, é muita alegria para mim estar aqui. Eu vejo essa questão do estresse como um senso de urgência, uma necessidade da gente colocar velocidade em tudo que a gente faz. Uma das participantes mesmo disse que o celular faz a gente ficar assim. A tecnologia tem feito nós ficarmos mais acelerados. Nós não temos um desenvolvimento do corpo físico, do corpo humano, na mesma velocidade que os nossos equipamentos evoluíram. Então, o nosso cérebro está sendo colocado o tempo todo em evidência e o tempo todo em prova para que a gente dê respostas mais rápidas do que a gente dava antes, tempos atrás. E assim, algo que até vou te perguntar, porque eu mesmo não sei. O que é o estresse? Qual que é o princípio do estresse? Porque a gente fala que está estressado de tudo, mas às vezes também pode ser outra coisa. Virou a gente tá falando um que é estresse, adjetivo, né? Tô Adjetivo. estressada hoje, mas o que de fato, né, é o estresse? O estresse é uma resposta natural do corpo e a gente precisa entender que se o meu corpo precisa se defender, eu vou então entrar numa condição de estresse. Se o meu corpo está sob ameaça, eu vou entrar numa situação de estresse. Se eu me cobro muito, eu vou entrar numa situação de estresse. Então, é uma resposta natural do corpo para se defender, para se proteger do que está acontecendo ao redor. E tudo começa na nossa mente. Então, o estresse começa no comando que nós damos para a nossa mente, para as situações das quais nós estamos vivenciando. E uma coisa que também gera muita dúvida, né, Rafa, é a diferenciação do estresse e do cansaço. Muitas pessoas estão cansadas e acabam falando, eu tô estressado, tô cansado no trabalho, tô estressado, tô cansado em casa, tô estressado. Qual que é a diferença ou qual a relação entre o cansaço e o estresse? Vamos colocar a ansiedade aí também? Vamos colocar no meio. Porque quando a gente entra num estado de aceleração muito grande, nós vamos então nos cobrar demais para dar respostas rápidas. Quando nós cobramos respostas rápidas frente a situações desafiadoras, a gente faz uma projeção excessiva de futuro, pensando, as coisas têm que acontecer rapidamente, minha vida está... Eu não estou vendo resultado. Então, você primeiro começa com uma aceleração, que pode desencadear essa ansiedade, que vai desencadear também um cansaço, porque você fica ali se cobrando para fazer muita coisa, para ter várias respostas, e daí sim o estresse. Então, nomear o que está acontecendo com a gente em termos emocionais ou até situacionais é fundamental. Eu digo, às vezes você está agitado ou na expectativa ou na empolgação e você dá um nome de ansiedade. Ou você está cansado e você dá o nome estresse. Então, a gente precisa também conseguir nomear as coisas para facilitar essa identificação. Uma coisa que a gente sempre fala aqui no Sala de Estar, né, Rafa, é a importância do autoconhecimento, né? E eu acho que você pode falar muito bem disso, Carol, porque é preciso saber quais são os seus limites também para você conseguir identificar um estado de estresse, né? Imagino. Sim. Estou percebendo que hoje eu acordei já incomodada de ter que ir trabalhar. Já vou me encontrar com pessoas na rua e tenho vontade de xingar, de brigar, de conflitar. Já tem alguma coisa errada acontecendo. Não, mas eu sou assim. Mas é assim que você quer ser, viver. Por quanto tempo?
porque é cansativo. O estresse, ele cansa a gente ainda mais. Então, a gente tem que pensar em reverter a situação para facilitar o viver. É como se a gente estivesse o tempo todo em estado de alerta e no modo defesa? Seria Exatamente. isso? O tempo todo, né? O tempo todo tá ali armado, né? Vem não! E sabe qual que é Tem uma dica que ela é muito interessante. Quando você se depara com uma pessoa estressada, que ela tá ali no modo vou te atacar, o ideal é que você encontre formas de desarmar a pessoa. Porque aí é um desafio muito grande para você, porque você tem que se manter no estado tranquilo e ainda tem o desafio de ajudar o outro naquele processo que está vivendo. Então, eu tenho feito isso há alguns anos, no sentido de eu vou chegar para essa pessoa, eu vou conversar de uma forma diferente, ou até vou dizer para ela, não estou brigando com você. Já sinaliza, Já né? sinaliza, né? Porque ela está brigando comigo, então eu tenho que dizer para ela, mas eu não estou brigando com você. E aí a pessoa vai chegar num modo ali de consciência do que ela está fazendo, para ela dizer, ok, então ela desarma. Desarma, né? A briga só vai acontecer se os dois estiverem armados para o ataque. Se um não quiser, dois sim. não brigam, né? Exatamente. Carol, você falou da questão, né, de o estresse que leva a pessoa a realmente exteriorizar, digamos assim, né? Isso. Mostrar que está estressado e o estresse que a pessoa às vezes só se recua e tal. E eu imagino que isso, claro, traga consequências até físicas para a pessoa. E infelizmente, né, Rafa, não é difícil a gente encontrar pessoas que estão estressadas. O Brasil ocupa as primeiras posições num ranking não muito legal, que é o ranking de ansiedade no mundo. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 1 a cada 4 pessoas aqui no nosso país vai sofrer de algum transtorno mental ao longo da vida. Doenças recorrentes do estresse. A Ana Paula Mello, uma jornalista, vai contar pra gente um pouquinho de como ela tem lidado com essa condição, o estresse. Olá, meu nome é Ana Paula e, bom, estou aqui para falar para vocês que há um tempo minhas mãos começaram a ficar feridas e eu não sabia o que era. Eu me lembro que quando eu passava alguma situação de estresse, isso acontecia, coceira e feria. Então procurei vários especialistas, ninguém achava o que era, medicavam e nada resolvia, e aí então foi para o lado emocional mesmo, que é uma questão de estresse e que até desenvolvi uma gastrite nervosa. Então, hoje, qualquer situação que foge assim, do normal, eu tenho dores no estômago e a mão fere toda mesmo de ficar na carne viva. E assim, o que eu acho, a questão emocional, a gente tem que ter um equilíbrio, né? Se você não conseguir ter esse equilíbrio, você não melhora. Então é isso, gente, vamos tentar manter o equilíbrio aí para não ter essas dores, essas consequências. Aí, Ana, muito obrigada, viu, pela sua participação. Ana. Difícil, A Ana né? é difícil. A Ana é uma das milhões de pessoas que sofrem com estresse na vida corrida e essa condição vai dando sinais. Nosso corpo mostra quando algo não está bem. Hoje estamos recebendo a psicóloga Carol Campos aqui no estúdio para falar sobre o estresse e as consequências deles na nossa vida. E eu convido agora a nutróloga Gisele Werneck para se juntar a nós a esse bate-papo que promete render. Doutora, seja bem-vinda, boa tarde. Seja muito bem-vinda. Agradeço a você. É um prazer tê-la aqui para falar de uma condição que infelizmente está mais presente na nossa vida do que gostaríamos, né, Rafa? Exatamente. O estresse. E como a Ana Paula falou, né, no depoimento dela, essa condição ela vai dando sinais e sinais claros no nosso corpo, né? É isso mesmo. Então, a gente tem um estresse agudo, né? E como a Carol mesmo estava falando, a resposta ao estresse é uma resposta adaptativa, né? E a condições diferentes que a gente encontra. Como a gente está com muito estímulo, né? Com muita tecnologia, como você mesmo estava falando, essa resposta tem que ser cada vez mais rápida. Então, a gente tem uma resposta aí ao estresse agudo, uma resposta de adaptação. E a gente também tem uma resposta ao estresse crônico. Os hormônios relacionados com isso são adrenalina e cortisol. Por fim, as nossas glândulas elas vão ficando tão exauridas que não dão conta mais de responder esse estresse. É quando a gente entra nesse momento de exaustão, né? É claro que tudo isso é um processo, então às vezes primeiro aparece insônia, ansiedade, uma insatisfação com a vida geral que deve
bater muito no seu consultório nessa hora, né? E aí, então, uma fadiga, uma exaustão absoluta, que às vezes a pessoa já acorda pensando, meu Deus, eu não vou conseguir, né? Tudo isso é gerenciável, a terapia, medicações, e muitas vezes medicações naturais no processo mais precoce, né? Sem ter que entrar em medicações psiquiátricas mais pesadas, né? Plantas como relora, rhodiola, ashwagandha, que são plantas de uma medicina tradicional oriental muito antiga e que são muito efetivas. E uma análise bioquímica dos hormônios e nutrientes, né, para gerenciar isso. E o estresse, pelo que a gente está vendo, além da parte mental, né, vai para o lado físico, para a saúde física, e também pode atrapalhar no nosso hábito alimentar, correto? Claro, não tem jeito da gente separar, né, a saúde mental da saúde física, nós somos um, né, e nem da saúde espiritual, né, como a gente estava falando. A gente tem muitos estudos, inclusive, que mostram que a fé melhora o desfecho do estresse, tá? Então, somos um ser único. Os alimentos, eles são a nossa matéria aqui, né? Como de onde a gente tira os nossos tijolos de construção física. Então, eles são parte importante dessa resposta. E os sentimentos, eles estão diretamente ligados, inclusive dentro do nosso cérebro, né, às nossas glândulas, né? A glândula que controla todas as outras glândulas, que é a pituitária. Então, a nossa resposta ao ambiente e como a gente vê esse ambiente, a nossa perspectiva desse ambiente está diretamente ligada ao estresse e à nossa demanda nutricional. Quem nunca comeu porque, hoje eu mereço? Sim, sim. Ai, tô estressada, olha, essa daí vou comer tal coisa. Foi direta pra mim, tá? Olha. E assim, Carol, a gente estava falando no bloco anterior e a gente finalizou o bloco anterior justamente trazendo a questão da maneira como expressamos esse estresse para o mundo, né? Algumas pessoas acabam explodindo e outras acabam se retraindo. E essas maneiras de se portar, digamos assim, diante do estresse, podem trazer consequências? E quais seriam essas consequências, né? Porque de repente, estourei aqui agora, mas aliviei, né? Tirei a tampa da panela que estava pressionada. Como que, aí eu peço, né, para vocês responderem, tanto como psicóloga, como nutróloga, como que essa resposta pode ser dada e como que a gente pode trabalhar isso no nosso dia a dia? Primeiro, uma resposta para si mesmo. Essa implosão, ela vai interferir no seu corpo. Então, o estresse, primeiro, ele começa a dar sinais para você. A partir do momento que você explode, você já começa a interferir no meio social, no ambiente. Então, você vai ter uma resposta também não muito favorável no seu universo social, nas suas relações. Então, o estresse, ele vai desencadear esses efeitos, seja para mim ou para as pessoas que estão ao meu redor. E às vezes, algumas reações, elas são irreversíveis. A gente não consegue, efetivamente, recuperar ou refazer com o efeito dessa resposta que nós demos, né? E como que os hormônios agem nesse cenário, doutora? Então, tanto o cortisol quanto a adrenalina, que são esses hormônios mais relacionados ao estresse, eles vão dar uma resposta de luta ou fuga, né? A fuga seria mais essa retração e a luta seria essa reação, né? Essa resposta. A gente tem que estar bem trabalhado psicologicamente para que essa reação seja uma reação que tira a tampa da panela de pressão, mas uma reação amorosa, né? Porque o agredir o outro sempre agride a nós mesmos. Então, a gente tentar sempre fazer uma resposta, né, para deixar fluir aquele sentimento, mas de uma forma amorosa. Com certeza. A gente falou das consequências e a gente também pode falar do que a gente pode fazer para evitar. As dicas, né, que o pessoal de casa aqui no Sala de Estar, a gente sempre fala, damos dicas de como melhorar e principalmente no programa de hoje falando de estresse, como a gente pode melhorar a saúde emocional. Isso tanto falando, né, na parte com a psicóloga e com a nutróloga, eu queria que vocês dessem dicas também, como que a gente pode lidar com esses problemas e ter uma saúde emocional melhor. Primeiro, a autolocalização, a identificação daquela situação que a gente está vivenciando. Saber que tem alguma coisa que está fora do contexto é o ponto inicial. Os gatilhos, né, Carol? Sim. Em quais momentos eu estou
que eu fico dessa forma e por quais motivos eu fico dessa forma. Então, iniciar localizando. Eu tenho ficado diferente. É uma consciência, né, que essa questão de se localizar, né, nos meus pontos de gatilho, né, cada um tem os seus, né. Atividade física, né, fundamental. Tentar dormir num horário adequado, tentar ter um sono adequado, né. Uma alimentação saudável, porque a gente tem aquela questão do eixo intestino-cérebro, né, que a gente estava falando antes. Então, tudo que você come tem um impacto no seu sistema, né? Que as bactérias que vivem em nós, né? Ai, não, eu não tenho, eu sou limpinho. Não, todo mundo tem, gente. Né? E elas podem ser boas ou ruins, dependendo das escolhas que você faz, incluindo escolhas alimentares, né? Então, se você come alimentos do mal, vamos falar, vão ser bactérias do mal. Se você come alimentos do bem, você está alimentando essas bactérias do bem também. Então, essa questão alimentar é uma questão também muito importante. Tem esse processo de também ajudar, né? Eu falo isso para os parceiros, né? Porque as mulheres passam por esse momento e os parceiros também precisam compreender. E aquilo que você falou no início do programa de desarmar, né? De ficar ali na defensiva para acolher também. Porque nesse momento eu acho que fica mais delicado e é necessário um apoio tanto da família quanto do parceiro. Aí que entra a parceria, né? Exatamente. Literalmente uma parceria, né, meninas? O time, né? É o time. Agora, é importante que a mulher também não faça uso desse momento para que isso seja uma justificativa para não fazer o que precisa ser feito. Sim. Então, eu trabalho também nesse sentido de se localiza no problema e entenda que você também precisa transpor aquela situação, também precisa haver ali o enfrentamento dessa situação, dizendo, tá, eu fico mais irritada, ok, o que você vai fazer com isso? Porque não se implicar e dizer todos os meses da sua vida, até a sua menopausa, que também vai ser um outro momento de estresse, que você não vai fazer porque você justificar que você não vai fazer porque você está naquele período, você vai passar a vida reclamando, porque depois da menstruação vem a menopausa. Eu já trabalho com reposição hormonal, né? Sim. Então, eu acho que são fases que não precisam ser passadas com peso, elas podem ser passadas com mais leveza, né? Mas isso é relativamente novo na medicina, né? Porque há muito pouco tempo atrás eram coisas assim, é isso mesmo, né? E eu estava vendo um estudo esses dias falando que 6 em cada 10 pessoas aqui no Brasil acham que o filho é uma responsabilidade da mãe. Só que a mãe hoje ela também trabalha, isso gera muito estresse para a mulher, né? Como foi abordado isso. E então, essa jornada dupla, tripla, muitas vezes é uma coisa que o parceiro começa agora a participar e a entender o filho como dele também, né? Nessa modificação social mesmo que a gente está vivendo. E eu levo até um pouquinho a mais, né? Entender que as responsabilidades do lar também são dele, né? A gente, na verdade, eles não nos ajudam, eles, né, compartilham ali das responsabilidades, né, Rafael? Exatamente. Eu converso muito isso com a minha namorada, que às vezes doa 20% e o outro é 80% e não é o tempo todo isso, né? A gente tem que ter essa troca, principalmente nesses momentos. E eu acho que a compreensão e a mudança também do meio social, de como a gente vive hoje, é diferente dos tempos lá atrás. Hoje é necessário ter uma compreensão sobre isso para dar um suporte maior à sua parceira. Eu acho que o filho, ele não tem uma ajuda à mãe, e sim uma partilha dos dois, né? Não tem isso mais. E que bom que temos espaços para falar sobre isso, Exatamente. né? Trazer essa discussão, trazer a opinião dos rapazes também. É muito bacana ter esse diálogo, porque é isso, né? A gente tem que buscar o equilíbrio na vida, né? E o equilíbrio passa muito pela parceria que a gente vai encontrando ao longo da caminhada, né, meninas? Que passa exatamente pelo gerenciamento de estresse, né? Assim, tá coladinho ali, coladinho, né? A gente precisa ter essa questão e, mais uma vez, é muito bom e muito bacana ver profissionais falando sobre isso, que temos um momento ali que realmente é mais estressante, estamos mais sensíveis, como a doutora disse, mas que a gente precisa ter um autoconhecimento para saber gerenciar aquilo. O problema está ali, que solução que eu vou buscar para esse problema, né? E às vezes congelar isso, né, por um período, enquanto isso é trabalhado emocionalmente, mentalmente, né? A gente precisa ter esse diálogo e essa questão da multidisciplina também, né? Da interdisciplina também, de áreas que precisam ser trabalhadas, né, meninas? Sim.
Nós sabemos e precisamos delimitar esses espaços e trazer também uma complementariedade na atuação. Sim. Então, eu vou até certo ponto, eu estou tratando o emocional. E tem momentos em que eu vou precisar encaminhar para outros profissionais para que eles façam a complementação desse acompanhamento. Então, é fundamental também. Quem busca uma resposta, quem busca um acompanhamento por aquele momento de estresse, precisa entender que precisam estar ali presentes vários profissionais. Exatamente. E a visão, né, dos profissionais também é uma visão ampla, né, de que tem outras pessoas que podem ajudar também muito. E a visão do próprio paciente, da própria pessoa, que ela não está sozinha. E isso é muito importante e reforço aqui, né, a fala que a gente já vem trazendo ao longo de alguns programas. É preciso ter essa abertura e reconhecer os seus limites para, quando as coisas não estão bem, procurar ajuda, né? Não dar conta de tudo não é vergonha para ninguém, a gente precisa. Tem hora que realmente você fala assim, meu Deus do céu, o melão vai estourar. O melão não vai dar certo. E aí é realmente saber reconhecer os seus limites para procurar ajuda. E aqui a gente tem duas profissionais excelentes que estão nos ajudando e nos orientando em relação à necessidade esse recado, né? disso. Temos profissionais aí à disposição para nos ajudar, nem sempre dá para a gente lidar sozinho com os nossos problemas, é necessário colocar na mão de quem entende. Exatamente. Confiar nas meninas aqui, né? Exatamente. E uma coisa que eu imagino que ajuda muito também é a alimentação, né, Rafa? Isso, com a alimentação, nessa busca pelo equilíbrio, ajuda bastante, né? A doutora nutróloga, a doutora Gisele, está aqui para falar e fala até melhor do que a gente. Ajuda, né, doutora? Ajuda muito ou atrapalha muito. Eita! Olha, então pega isso aí. Carol, quero muito agradecer a sua presença aqui no Sala de Estar hoje. Foi, assim, um papo muito bacana, muito tranquilo, nada estressante, que é isso, né? A gente tem que buscar esses momentos de colocar para fora mesmo nossas dúvidas, de sanar essas dúvidas para que a gente possa usar a informação de uma maneira cada vez mais eficaz na busca por soluções. A nutróloga Gisele Werneck está com a gente aqui no programa hoje e ela está com essa missão, viu, de nos apresentar então alguns alimentos que podem, né, melhorar os efeitos do estresse no nosso organismo e aqueles que definitivamente a gente precisa evitar para não ficar o quê? Mais estressado, doutora Gisele. Olha, é muito bom ter a senhora aqui porque ali na bancada tem coisas que podem ser que tenha na casa de muitas pessoas, né? Vamos lá ver? Pode ser. Vamos, Rafa, eu vou pedir licença então, vamos lá para a bancada que a gente já começa mostrando. Ó, uma parte da bancada tá muito bonita. Digo já. Essa parte tá bonita, não tá né? bonita? Olha isso, gente. Ó, Tá na imagem ficou ainda mais bonito. Mas essa parte aqui pode ser que não esteja tão bonita. Não achei ela muito legal. Né? Vamos começar então já mostrando pro pessoal de casa que a gente gosta de falar e já mostrar. Aqui, ó, vamos começar pelo que a gente tem que consumir, pelo que é indicado na verdade. A gente tem folhas, tem frutas, tem grãos. Por gentileza, fica à vontade aí, doutora. Vou começar aqui da cúrcuma, né? Temperos naturais, gente. Ela é anti-inflamatória, ela é antioxidante, então ela melhora, diminui os efeitos do lixo do metabolismo em momentos de estresse, tá? Então ela faz uma faxina. O morango também, ele tem vitamina C e os cítricos também, né? Que também fazem parte dessa limpeza. Dessa limpeza do organismo. Durante o estresse, o organismo consome muita vitamina C, consome vitamina E e consome antioxidantes. E então, um dos nossos principais faxineiros é a vitamina C. Então, o uso desses alimentos é muito importante. Tá? A gente passando aqui por alimentos coloridos, né, alimentos que têm aqui uma quantidade boa de fibra. Esses alimentos, eles alimentam as bactérias boas, que a gente estava falando no outro bloco, e que são bactérias que favorecem o nosso gerenciamento de estresse. Tá? O nosso intestino está diretamente ligado com o nosso cérebro, não tinha jeito de ser diferente, né? Porque é um dos nossos principais contatos com o ambiente. Ah, legal. Só uma pergunta, doutora. A senhora falou, por exemplo, da vitamina C, né? A laranja, o limão, o morango que tem vitamina C. Tem alguma forma mais eficaz de consumo ou, dependendo do modo de preparo desses alimentos, eu perco esses nutrientes? Como que funciona? Então, quanto mais
refinado o alimento, ou seja, quanto mais batido, quanto mais processado, menos nutriente ele vai ter. Por isso, aqueles alimentos ali que são muito processados, são alimentos que têm uma quantidade de nutrientes mais baixa, tá? Então, o alimento in natura, ele é sempre melhor. Ah, mas eu gosto de tomar suco. Então, faz o suco e já toma ele na hora, porque se ele ficar parado muito tempo, a vitamina C é uma vitamina fotossensível, significa que ela se desfaz com a luz. Então, aquele alimento, ele vai perdendo o poder nutricional dele. As folhas têm alguma orientação em relação a folhas mais escuras, folhas mais claras ou não? Toda folhagem é interessante no combate aos efeitos do estresse no nosso organismo. A gente tem muitos estudos relacionados a fibras, então toda folhagem é interessante pela quantidade de fibras. Vegetais mais escuros têm maior quantidade de ácido fólico, que está diretamente relacionada à nossa percepção de estresse, à compulsão alimentar, à ansiedade, bem como a B12 que tem no ovo, tá? Então, são vitaminas que a gente tem uma quantidade enorme de estudos que comprovam a relação com a ansiedade, depressão e estresse. Então a nossa saúde passa muito por isso aqui, né, doutora? Passa, gente. A gente é bem além do que a gente come, né? Mas a gente é uma parte do que a gente come. O abacate é um alimento que eu adoro ele no café da manhã, bem como ovo. Por quê? Porque são gorduras que não aumentam, não dão um pico de insulina. Alguém aqui conhece alguém que tem diabetes? Que usa insulina? Sim, já conheci. Então, a insulina, ela é um hormônio que aumenta muito em resposta ao cortisol, ao estresse, porque ela é contra cortisol. Tá? É como se fosse um soldadinho ali que combatesse? Exatamente. Olha. Então, quando a insulina está muito alta, o cortisol também tem que aumentar. Então, o que a gente quer? A gente quer, em jejum, principalmente, não ter aquele susto de insulina no organismo. Então, gorduras boas, evitar aqueles lá que são doces, que são alimentos que vão estimular a insulina. A gente vai chegar nessa parte aqui. Aqui ainda, né, a gente falou sobre a questão da atividade física no combate também a esses efeitos que o estresse provoca no nosso organismo. E aí a senhora falou da questão do abacate, do ovo, né, que é uma gordura boa, indicada principalmente em consumo em jejum, digamos assim, né? Ali começando o dia. É uma boa opção também como um alimento para conciliar com os treinos, pensando na glicemia, por exemplo, agora que me veio isso. Então, como que é? A gordura ela é interessante para treino, tá? Mas durante o treino, mais interessante é um carboidrato longo. Que vai dar energia. Então, por ali, exemplo, né? uma banana com um pouco de aveia, né? Um pouco de grão de bico, que são carboidratos complexos, que são mais difíceis de absorver e por isso ficam mais tempo sendo liberados no trato gastrointestinal. Então, você vai liberando e consumindo. Vai consumindo e vai gastando. Exatamente. Vai produzindo e gastando. Que é a logística perfeita e não uma logística de acumular para depois retirar do tecido adiposo e transformar em energia. Isso aí. Só vamos falar rapidinho do grão, doutora. O grão de bico tem sido cada vez mais consumido e é um excelente alimento. Excelente alimento. Ele é considerado um dos superalimentos. Ai, que legal. Ele é rico em proteína, ele tem carboidrato do bem, tá? Ele tem muitos nutrientes, de minerais a vitaminas. Então, o grão de bico é um excelente alimento. Agora, gente, o que é excelente? É moderação em tudo. Sim. Até água demais mata, né? Sim, então é buscar, mais uma vez, o equilíbrio no consumo desses alimentos. Eu tenho medo de quando fala que uma coisa é boa demais, porque a pessoa se afoga naquilo e aí não é o ideal. Então eu já vou aproveitar esse gancho da senhora, porque a gente tem aqui, né, o lado que não é tão interessante, inclusive está sinalizado aqui com a plaquinha, e eu já vou começar perguntando sobre esse alimento aqui, que eu já ouvi falar que é bom, eu já ouvi falar que não é tão interessante assim, que é o chocolate no combate ao estresse. Então, o chocolate, gente, depende muito do chocolate, porque tem chocolate que é rico em gordura hidrogenada, que piora a inflamação, então piora o estresse. Muito açúcar, que piora, como eu falei, né, aumenta a insulina e piora o estresse. Mas tem chocolates que são do bem. Os chocolates acima de 70%, eles podem ser positivos, porque eles têm amigdalina, que é uma substância que é muito parecida com a serotonina, que relaxa. Então, pequenas quantidades de chocolates bons, chocolates do bem, podem fazer bem. Então, ele está ali meio no meio. Ele tá aqui, ó, na transição do que não é tão interessante. Mas digamos que o chocolate está no meio do caminho, desde que consumido com moderação.
E dependendo do chocolate. E dependendo do chocolate, dependendo da quantidade de cacau que tem nele. De cacau, Né? exatamente. É de cacau. É. Tá, me deixa falar coisa Perfeito. errada aqui, não. É. Então vamos passar para cá, porque aqui a gente tem o quê? A gente tem industrializado, né, doutora? Tem. A gente tem aqui o café, né? Ah, sim, tem o café. Então, o café, consumido com moderação, ele tem substâncias antioxidantes, ele tem muitos estudos que mostram que previne demência. Então, agora, em excesso, ele aumenta a liberar muita adrenalina e cortisol. Sim. Então, ele pode piorar quadros de ansiedade. Entendi. Tá? E qual que é esse excesso, gente? Esse excesso são 4 xicrinhas. Xicrinha, doutora? Xicrinha, Só pra saber, né, Rafa? Sabe aquele copinho que estava lá fora? Sim. Né? Então, aquele que copinho é uma dose? é 4. Né? Às vezes a gente coloca 4 num copo só grande, que foi o que você fez, que eu fiz também, e acabou. Pro isso, dia? Pro dia. É. Meu Deus do céu. Vamos conversar sobre isso, doutora? Depois, Vamos conversar. Refrigerante, que é o que? É açúcar puro. Açúcar puro, gente. Açúcar, isso aqui não tem teor nutricional nenhum, né? Açúcar que vai aumentar a insulina, cheio de aditivo químico aí, que vai intoxicar. Nosso corpo foi feito para responder imunologicamente a bactérias, vírus e fungos, e não a toxinas, né? Não a poluição. E além de nanoplástico, né? Que isso aqui é plástico, ele passa para o líquido, então a gente termina tomando plástico. Eita! Temos massas aqui. Então, gente, o glúten, né? Ele tem propriedades inflamatórias, né? Não estou falando que nunca deve usar, não. Aí é para pessoas que têm doença celíaca. Sim. Mas a gente tem uma boa parte da população com o intestino inflamado, né? E com um aumento de permeabilidade à proteína do glúten, que é a gliadina, que com a transgenicidade aumentou muito a quantidade de gliadina nos produtos com trigo. Então, é bom evitar, deixar para momentos ou usar massa derivada de arroz, né? Que já tem muitas disponíveis no mercado e gostosas, bem gostosas. E vira uma opção mais saudável. Isso. E aí a gente reforça, né, a questão do doce, frituras, excesso de sal, tudo isso vai intensificando os efeitos do estresse? Vai, porque vai demandando mais do seu organismo. Um organismo que já está aí super estimulado, tendo que entregar 1000 coisas do trabalho, 1000 coisas mil coisas da vida diária, né? Então, a gente já tem um monte de tarefa de 6 horas da manhã até meio-dia. Até meia-noite. Até meia-noite, né? O dia todo. O dia todo. E aí ainda demanda mais do organismo, você vai usar o doce, você vai ficar acelerado e depois você vai ter uma queda. É isso que acontece. Então a gente tem que, mais uma vez, buscar o equilíbrio no consumo de tudo e, claro, dar preferência para aquilo que vai nos fazer bem, né? Comprovadamente vai fazer bem. Então, essa aqui é a alimentação do dia a dia. Essa é a alimentação do dia da contravenção. Ah, isso é interessante. Ó, isso aqui é o dia a dia, isso aqui é a escapulida. Exatamente. Digamos assim. Exatamente. Então vamos, acho que a frase que resume bem essa bancada aqui em relação à nossa vida, não só a questão do estresse, vamos descascar mais e desembalar menos, seria? Isso, gente, vamos comer comida. De verdade. É isso! E assim, eu imagino que a gente falou de alimentação, mas esse cuidado com a nossa saúde é um cuidado multidisciplinar também, né, doutora? Claro. Como a gente falou anteriormente, né? Claro, nutricionistas, nutrólogos, psicólogos, muitas vezes educadores físicos, fisioterapeutas que trabalham muito a questão da postura corporal, da respiração e da dor, tá? E diversas outras terapias, né? E a gente tem que incluir nisso também, gente, a religiosidade. Sim. E eu não estou falando de religião, eu estou falando de fé. Sim. Né? Isso também é muito importante para a nossa saúde global. É isso, e a gente precisa buscar esses momentos, né, Rafa? Exatamente, é necessário, né? Eu vi aqui que eu não estou no melhor lado ali da bancada, não, mas é necessário sim. Além de todo o cuidado com o físico, com a alimentação, como a doutora Gisele tem nos mostrado nessa tarde, tirar um tempo para cuidar da mente é importante. E esse cuidado passa, inclusive, por momentos onde nos desligamos do mundo externo para nos conectar com o nosso interior. O Sala de Estar foi conhecer um espaço que incentiva essa prática aqui em BH. E quem mostra pra gente é ele, o nosso repórter Leonardo Apolinário. Bora ver. Vamos sair do corre-corre da cidade grande, da loucura dos compromissos diários.
E vamos nos conectar com a natureza num refúgio dentro da cidade. Um local que é propício para a gente relaxar. Mas primeiro, ó, já vai respirando e soltando. Que nós vamos conhecer técnicas para aliviar o estresse. Nós fomos até esta casa no bairro Belvedere, em Belo Horizonte, para conhecer os benefícios de práticas de relaxamento com o Renato Moura, professor de yoga, meditação e terapeuta. Yoga e meditação, elas estão juntos, é uma coisa só, mas para quem está chegando agora e poder entender um pouquinho mais, a gente pode separar a meditação como uma prática, a yoga como outra prática. Então a meditação nada mais é do que um processo para trazer a gente para o momento presente. Não necessariamente a gente precisa ficar ali, como a gente vê, de olhos fechados ali, respirando, em contato com a nossa respiração. Inclusive, não existe essa história de parar de pensar, A função da mente é pensar. Então, na verdade, essas práticas vão ajudar a gente a ficar no momento presente. Que o que acontece hoje nessa sociedade da performance, das muitas tarefas, muito difícil da gente estar fazendo uma coisa só de cada vez. Então, a prática, quando a gente entra em contato com a nossa respiração, a gente associa o movimento com a respiração, isso tudo vai ajudar a gente a ficar no momento presente. A gente ficando no momento presente, a gente para de pensar nos problemas ali do dia a dia, nas contas que a gente tem para pagar. E isso vai ajudando a liberar espaço interno para a gente poder lidar com as demandas externas. Hoje eu trouxe para você 5 dicas para a gente poder aprender a lidar melhor com o estresse, aliviar o estresse. A gente começou a prática com o uso do óleo essencial. A gente pinga uma gotinha na mão, esfrega as mãos e faz algumas respirações. E é um óleo de laranja que a gente usou para ajudar a acalmar e a gente começar a prática. Então a gente começa a prática com uma respiração, a gente fecha os olhos para poder abrir os olhos internos, entrar em contato com a gente, escutar o som da nossa respiração. Depois a gente foi para alguns movimentos para ajudar a aliviar o estresse também, porque muitas vezes só parar para respirar pode ser difícil. Então a gente deitou, colocou a mão embaixo do bumbum e deu pontapés ali nas nossas nádegas, como a criança faz quando a criança está fazendo birra. Parece que ela já tem essa inteligência ali nela para ela poder soltar, aliviar um pouquinho das tensões do dia ali. E depois a gente foi para um outro movimento, um movimento em pé, que eu costumo dizer que para pessoas que falam assim, nossa, eu não consigo deitar, parar para respirar, eu preciso de alguma coisa para liberar. Igual tem gente que vai correr, vai fazer uma luta, um esporte, pode fazer essa prática também, que foi o que a gente fez, coordenando o movimento com a respiração. Então, a gente vai, inclusive, abrindo o peito, abrindo a nossa respiração para respirar melhor e fluir, deixar a energia circular. E finalizamos, com vocês deitados com a prática da terapia sonora, que foi o uso dos instrumentos para ajudar vocês a entrar no estado de mais relaxamento, calma, quietude. Inclusive, muitos de vocês até dormiram, porque realmente, como eu falei no começo, é difícil a gente resistir a esse som. Ele realmente leva a gente embora, então é uma prática muito legal e acessível a todos e a todas. Então na terapia sonora, eu comecei com vocês utilizando o tambor oceânico, que ele simula o som do mar. Isso ajuda a gente, a ir para um lugar ali, uma praia com um mar calmo, tranquilo, levando a pessoa para um estado de mais relaxamento, quietude. Depois eu fui para as tigelas de cristal. E aí eu vou tocando, as tigelas elas vão emitindo frequências que vão ajudando a mente também a entrar nesse estado de harmonia, também de calma, quietude. Depois eu fui para o gongo, que é um instrumento que eu chamo de gongo terapêutico, que é esse prato, que vocês estão vendo aí. E ele também emite múltiplas frequências que vão ajudando as pessoas a entrarem nesse estado também de relaxamento, de quietude. E como é um som, inclusive o gongo, eu falo que todos os sons estão ali dentro. Então é um instrumento que realmente leva a gente embora, assim, sabe? A gente vai para um outro lugar mesmo, um lugar que já está dentro da gente, mas sai um pouco dessa correria do dia a dia. Depois eu toquei para vocês a sansula, que é a prima da kalimba, e finalizei com o sino dos ventos. Olha, pessoal, foi uma experiência, assim, muito boa. Foi a minha primeira experiência com esse tipo de aula.
Eu gostei bastante ali das técnicas de respiração, o movimento com o corpo realmente ajuda a relaxar. E ali no decorrer da aula foram usados alguns instrumentos e eu até dormi, relaxei tanto que até dormi. Foi muito bom e estou pronto para continuar essa semana. Eu volto com vocês. Olha, eu adorei esse lugar, já tá anotado, porque eu tô precisando. Um lugar assim é bem convidativo, né, Vá? Muito convidativo, Rafa. E a gente estava conversando, né, doutora? Quando a gente tem esses momentos de pausa, quando a gente volta com mais gás, né? Essa retirada, essa desconexão, ela é muito importante porque quando a gente volta, a gente tem um aumento da nossa produtividade, um aumento do nosso estado de presença. E falando em presença, quero muito agradecer a presença da senhora aqui no programa de hoje. E assim, por favor, volte mais vezes, que eu adorei o nosso bate-papo de hoje. No turbilhão da vida moderna, cada vez mais pessoas recorrem à espiritualidade em busca de alívio para o estresse e da busca por significado, né? A espiritualidade, independente de sua forma ou tradição, ela oferece um refúgio onde as pessoas, né, onde nós podemos encontrar conforto, esperança e uma conexão com algo maior do que nós mesmos, né, Rafa? Exatamente, Vá. Em meio aos desafios pessoais, incertezas globais e à incessante correria do dia a dia, a espiritualidade emerge como uma fonte de força interior, proporcionando um senso de paz e equilíbrio. E é sobre isso que a gente conversa agora com ele, o Padre Samuel Fidelis, pró-reitor do Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade. Boa tarde, Padre Samuel, seja bem-vindo. Boa tarde, Rafa. Boa tarde, Vanessa. Boa tarde, e a todo mundo que nos acompanha aqui nesse Sala de Estar. Hoje a gente está falando de um assunto que ao longo da tarde a gente vem falando, infelizmente está mais presente no nosso dia a dia do que a gente gostaria, que é o estresse, né, Padre Samuel? Imagino que por esse nosso ritmo de bastante agitação, um ritmo que recolhe muitas urgências, por essa dinâmica própria dessa nossa época, onde nós imaginávamos que ter contato com o digital, termos várias possibilidades de escolha, nos realizaria muito mais, e parece que isso tem nos sequestrado a paz, nos feito mais estressados, justamente porque a gente tem que cumprir meta, desempenhar esta ou aquela função, corresponder a essa ou aquela expectativa, né? Então, hoje, até os nossos relacionamentos têm meta, então a gente fica estressado com isso mesmo. Como não se estressar, né? Como não se estressar. E como que a espiritualidade pode ajudar a gente, né, a lidar com esse estresse do dia a dia? Então, a espiritualidade é despertar. No tempo da Páscoa, enfatiza-se muito essa dimensão do Cristo, que comparece diante do estresse dos discípulos, dizendo: a paz esteja convosco. Então, os evangelistas dão testemunho de que eles estavam com um misto de sentimentos, medo, alegria, frustração, ressentimento, e o ressuscitado vem com a paz. Então, essa é uma vocação da fé cristã, católica, de nós que seguimos nosso Senhor Jesus Cristo, de sermos receptáculos da paz e também sermos promotores da paz. Então, a espiritualidade tem tudo a ver com isso, né? Esse consolo, essa paz, essa harmonia, esta conexão que vem com o fato de a gente estar presente diante da gente mesmo, diante de Deus que nos devolve a nós, e assim podemos estar também diante do outro, né? Com certeza. Infelizmente, né, Padre, a gente está falando que o estresse está mais presente na nossa vida do que a gente gostaria. A gente recebeu o depoimento de uma empresária aqui de BH contando um episódio que aconteceu até recente, né, Rafa? Com ela envolvendo essa condição. Vamos dar uma olhadinha. Recentemente, eu passei por uma situação de estresse excessivo que estava me prejudicando profissionalmente. Estava tendo dificuldade para dormir, muita irritabilidade, muita sensibilidade, dificuldade de estar nos meios com as pessoas, de socializar. Mas foi aí que eu entendi que eu precisava buscar ajuda profissional. Só depois dessa ajuda eu consegui voltar a ter uma vida normal, sem estresse, muito mais produtiva. Então, busque ajuda se você está passando por esses momentos assim. Esse é o recado, né? Rafa e Padre Samuel, queria agradecer a Françoise. Acho que eu falei certo o nome dela, né? Tá legal. Françoise. Que nome chiquérrimo. Não é? Fiquei até com vergonha aqui de falar, mas queria agradecer muito a participação, né? Contando esse testemunho, contando esse depoimento. E é isso, né, Padre? A gente precisa buscar ajuda quando vê que as coisas não estão bem. Claro, é muito importante não temer buscar ajuda. Porque, como nós dissemos, de santo e de louco todo mundo tem um pouco. Então, na vida, nos seus desencontros, na sua rotina, é muito importante ter com quem contar, né?
as redes de apoio, como nós estamos falando muito hoje em dia, no sentido de criar conexões que nos restaurem, conexões onde a gente possa estar diante das pessoas na nossa nudez, sem ter que cumprir essa ou aquela meta, sem o medo de ser recriminado ou não, e na nossa relação com Deus também, que, como costumo dizer, a graça de Deus, o mistério do amor de Deus nos devolve a nós mesmos. E a oração, ela nos autoriza, até escrevi há alguns dias na coluna que faço numa outra emissora, que eu não vou citar aqui para não dar dinheiro para concorrência, mas de que a oração nos autoriza a inutilidade. Eu penso que um pouco do nosso estresse contemporâneo ele tem a ver com o fato que a gente não se permite ser inútil, que a gente não se permite falhar, de que a gente não se permite mudar de rota, e a espiritualidade nos autoriza isso, né? Quando nós rezamos, quando a gente contempla, quando frequentamos a missa, vamos a um sacramento, vamos à confissão, quando a gente medita, a gente está diante de um colo que nos envolve a todos, que nos reconhece, né? E que nos permite errar, ter medo, né? Um colo que nos restaura. E que a gente precisa, né, no dia a dia. Claro. Exatamente. Bom, e agora chegou aquele momento, né? Bora pro nosso quadro, o nosso especial quadro que, assim, a gente fica ansioso todo o programa para chegar esse momento onde damos voz ao pessoal de casa para esclarecer as suas dúvidas e curiosidades com o Padre Samuel. É a hora do nosso quadro Padre Nosso. Padre, a gente já vai começar com uma pergunta que vai seguir nessa temática aí do estresse, da espiritualidade, como que a espiritualidade pode ajudar a ter uma certa evolução espiritual, né, Rafa? Gostei do seu ranger de dentes. Vamos colocar a pergunta que você vai entender. Por gentileza, pergunta na tela. Ó, o Maicon Rosa, meu amigo vive dizendo que é sempre o meu amigo, né? Já começou desse jeito. Eu gosto desse mesmo. Né? Meu amigo vive dizendo que a namorada dele o deixa estressado, fazendo ele sair com os amigos para desestressar. Desculpa. Deixando ela mais brava. Como contornar a situação, Padre Samuel? Tem uma frase do Oscar Wilde que é muito interessante, que ele diz assim, olha, ela pode soar um pouco misógina, mas ela é engraçada, que ele fala assim, olha, as mulheres não sabem o que querem, só ficam satisfeitas quando a gente dá o que elas querem. Então eu diria assim, é muito importante não brigar com a namorada. Ainda que nós não consigamos compreender as suas razões, é importante dar-lhes razão. Geralmente elas têm razão. Eu diria que assim, olha, um relacionamento, para não ser estressante, ele tem que cultivar uma palavra fundamental que é a liberdade. Então, lá onde eu quero interferir na alma do outro, lá onde eu quero que o outro seja exatamente como eu quero, não vai dar certo. Eu sigo uma psicanalista chamada Ana Sui, que ela traz um elemento muito interessante. Ela diz, olha, o importante no amor não é tanto o que a gente procura, mas o que a gente encontra. Então, se a gente procura, aí vai ser estressante, porque o que eu quero, o que você quer, de acordo com o que eu idealizava, a minha família, o meu jeito de ser, e aí, olha, os dois vão caminhar em direções opostas. Mas o que eu encontro? Me leva ao encontro? Te encontrar, te perceber, te amar. Colocamos Deus nesse relacionamento, nos leva a ir a outros encontros, quer dizer, um relacionamento é tanto mais maduro quando ele ajuda a conectar. Se está impedindo de conectar, se está impedindo o outro de ser quem ele é, eu acho que não vale a pena não. Onde não couberes, não te apertes. Exatamente. E ele falou para manter a paz entre o relacionamento. Eu mostrei essa pergunta para minha namorada e ela perguntou, você tem alguma coisa a dizer? Você quer dizer alguma coisa? Você quer dizer alguma coisa? Mas ele diz de modo nenhum, mas o meu amigo... Mas eu tenho um amigo. Mas eu tenho um amigo. Acho que essa é a melhor forma, né? Fazer uma pergunta pro padre, já peguei esse jeitinho do pessoal, já deixa. Se você quiser mandar uma pergunta, já coloca. Meu amigo, manda perguntar. Bom, temos mais uma pergunta agora, bora para a próxima. Raquel Matos, calma e paciência são virtudes bíblicas? E se sim, como manter? Pergunta de milhões. Então, a paciência é um fruto do Espírito, segundo o apóstolo Paulo, que vem desse encontro que nós fazemos com a graça divina, que nos ajuda a vencermos a nós mesmos. Agora, é muito importante entender que toda virtude ela cresce num ambiente adverso. Então, a paciência é tipo chantilly, quanto mais bate, mais cresce. Então, o ranger dos dentes, a dificuldade, o limite é que é a virtude. Porque se não dói, não custa, não desconforta, não é virtude, é um estado natural. Então, eu diria, lá naquele lugar onde a gente está quase perdendo o réu primário, né? Está quase naquele limite,
aí é que a paciência mostra a sua máxima força. E a paciência, em sendo uma virtude, em sendo um fruto do Espírito, enquanto longanimidade, sobretudo apresenta o apóstolo Paulo, ela precisa muito do dom do conselho e da fortaleza. Conselho para nos ajudar a ter o discernimento do que falar, como falar, e a fortaleza para não perder o réu primário. Então, precisa desses dons, né, para ela ser fortalecida. E nesse ponto, né, a meditação da palavra nos ajuda muito, né, muito. Padre? Às vezes você está ali com os nervos à flor da pele, como a doutora disse, né, para estourar o melão ali, já está estressado. E aí, parar, respirar, ter essa consciência corporal e mental é muito importante, né? Claro, essas pausas que nos restauram. A oração nos ajuda porque na oração nós silenciamos os nossos gritos e deixamos que nos fale aquele que é o outro, o Espírito Santo que nos consola, que nos dá discernimento. E também porque meditar a Bíblia nos ajuda a perceber, vendo o que deu errado para os outros e que pode dar errado na nossa, a gente continuar seguindo nessa ou naquela direção. Então, a Bíblia também é um manual de coaching, né? Com mais eficiência, até diria, porque foi escrita ao longo de muitos séculos e traz ali dramas, questões, tensões e por aí vai, tudo aquilo que é humano. Então, meditar os textos bíblicos ali do ponto de vista de como se rearranjam as histórias humanas e como Deus vai ali trabalhando e atuando, ajuda a gente a se estressar um pouco menos, com certeza. E falando um pouco das práticas, né, a meditação, né, e o momento de oração pessoal ali é algo que está presente para você trabalhar esse estresse. Mas isso às vezes é ligado a até outras religiões. Na Igreja Católica, a gente pode considerar que a meditação é o alívio desse estresse? É o momento de Com de certeza. cura? Eu cito aí o Teilhard de Chardin, quando ele diz assim, olha, tudo que sobe converge. Então, a espiritualidade é uma só. Essa dimensão nossa humana, e isso é a doutrina da Igreja Católica, antes que me joguem na fogueira, mas tudo aquilo que nos conecta com esse divino, com esse transcendente, é muito positivo. Então, a Igreja Católica, ela não anula outras práticas espirituais, ela vai preenchê-las de sentido. Então, se o budismo, por exemplo, incentiva essa ideia de uma consciência plena, aí nós vamos lá ao Evangelho de Mateus, onde Cristo diz, olha, os lírios do campo, olha, as aves do céu, não plantam, não tecem, nem colhem, mas o vosso Pai que está no céu cuida delas. Então, busca primeiro o reino de Deus e tudo te será acrescentado. Então, nós vamos preencher de sentido cristão e divino outras práticas espirituais. Então, sim, até recorro muito essa dimensão budista da consciência plena. Acho que ela é muito válida, ajuda bastante e já me salvou de momentos dramáticos no seminário. Onde eu podia ter matado pessoas. Meu Deus, confissões! Com confissões! certeza. Olha, eu queria agradecer ao Padre Samuel, porque eu acho que esse momento aqui é a minha meditação, eu saio daqui bem mais tranquilo, bem mais leve, então eu queria te agradecer pela participação no programa de hoje mais uma vez, Padre. Sim, e já pensando aqui, Padre, né, nesse bate-papo que a gente está tendo aqui, eu acho que vale a gente trazer uma nova discussão que é em relação ao ócio criativo também, né? Claro. A gente precisa falar sobre isso, a gente está numa vida tão acelerada, né, Rafa, Padre Samuel, entende bem disso, a gente está o tempo todo produzindo, mas não produzir também faz parte, né, Padre? É ter esse direito à inutilidade, à pausa e entender que as melhores ideias nós as temos quando a gente está no banheiro, assim, distraído. Sim, então, ó, já fica o spoiler aí, vem esse bate-papo. Padre Samuel, mais uma vez, muito obrigada, nos vemos semana que vem. Ai, gente, ela já tá aqui, Grazi Zamboni já tá com a gente aqui no estúdio. Grazi, seja muito bem-vinda, boa tarde. Boa tarde. Iluminando esse estúdio hoje. Hoje eu tô toda verde. Que combina com seus olhos. É, isso aí, gente. Esperança para diminuir o estresse. Não é? Exatamente. Não é? Estamos falando, né, sobre esse assunto que, mais uma vez, reforço, infelizmente está mais presente na nossa vida do que gostaríamos. E no bloco anterior, a gente estava falando com o Padre Samuel justamente sobre a relação, né? Como que a nossa espiritualidade pode nos ajudar a enfrentar o estresse diário. E aí eu queria refazer essa pergunta para você, Gra. Como que a gente pode, através da meditação, né, desse olhar para o nosso eu interior, nos aliviar em relação a situações estressantes que passamos? O estresse, ele não é totalmente ruim, né? Sim.
ele pode ser, eu acho que é necessário ter para que tenha aquele gás, para uma questão até de combate, né? Porém, quando ele começa já a acionar lá o gatilho da ansiedade, aí eu acho assim, eu vou defender o café com o Senhor, né, gente? A prática da meditação, né, com toda certeza. Ter, né, assim, quando você começa a fazer ali a Lexio Divina diariamente, você vai ler vários textos e tal. Mas desse texto, o que me chama a atenção? E aí que é o momento da meditação, né? Então, pega uma frase e aí esvazia, né? Vamos fechar o olho, vamos silenciar e se imaginar mesmo naquele colo do Senhor que te acolhe, que te abraça. E não deixar aqueles outros pensamentos que estão já te agitando entrar na sua mente. A princípio é difícil, mas é possível. É possível. A gente viu que a rotina do dia a dia pode causar esse estresse ao longo dos acontecimentos da semana, no trabalho, na família. E a gente conversou também até com o Padre Samuel sobre a importância de colocar isso na sua rotina. Uma meditação, uma pausa para você diminuir esse estresse. É possível fazer isso, Grazi, através da meditação? Eu acho que tem que, né? Com certeza eu indico isso, sabe? Eu acho assim, vamos ter um horário com a gente mesmo. Não é possível, né? Tenho falado meio que frequente isso aqui. Eu derramar algo que eu não pratico, né? Então, assim, à medida que eu vivo aquilo, eu também vou transmitir a luz que aquilo me traz, né? Então, assim, ou de manhã, a pessoa que é muito ansiosa, se ela conseguir inserir uma caminhada de manhã e na sequência tomar um banho e tiver 10 minutos, né? É isso, o tempo, né? 10 minutos já é o suficiente. Já é o suficiente. Agora, tem problema para dormir? Faz à noite, né? Inverte, põe uma música calma. E tem uma frase que seja, por exemplo, a minha frase. Quando eu sou fraca, que eu sou forte. Porque essa frase, todo momento que eu passei por dificuldade, ela me sustentou. Eu olhava para a minha fraqueza e falava assim, não, mas tem uma força acima de mim que vai me sustentar, que vai me fazer passar por esse processo, por essa dor. E eu imagino que esse é o princípio da meditação, né? Você canalizar a sua energia para um determinado pensamento. E aí, né, claro, um pensamento que vá te elevar de alguma forma, né? Me corrija se eu estiver errada. É esse o eixo, né, vai? Esse encontro de, assim, onde eu tô... Porque a pessoa, quando ela está vivendo... Ela ainda não chegou naquele nível de ansiedade, mas ela anda com angústia. Ela está um passo já de ir para depressão, de desenvolver outras síndromes, né, aí no caminho. Então, o que vai acontecer? Ela está acelerada, ela começa a ter problema de estômago, dor de cabeça, intestino, enfim, vai refletindo né, tudo. Então, quando ela encontra, né, a princípio, ela não consigo, sou agitada, né? Essa semana mesmo eu atendi uma pessoa falou, não vou conseguir, mas eu gosto de falar, pausa, gente, vai para o banho, já começa no banho, sabe? Eu acho que tem que envolver uma luz mais baixa, a iluminação ajuda, o som, né? Não adianta pôr um rock, né, pesadão. Eu gosto, viu, gente? Mas não para meditar. Aí, né, e depois você pega, senta e escuta o Café com o Senhor. Todo dia eu posto também um folderzinho lá com uma frase motivacional. Sim. A pessoa pode pegar aquela frase e ficar mentalizando ela. E aí, sim, ela vai se desligando, vai se elevando. O objetivo é se imaginar no colo do pai, do filho, né? Sentindo aquele amor de Deus e de Jesus que se derrama, né? Eu gosto muito de falar isso no podcast, que o pessoal fala, quem é o Espírito Santo? O amor do pai e do filho derrama, assim, sabe? 3 pessoas diferentes com o objetivo de te curar, de te elevar, porque senão qual é o objetivo de tudo aqui? E uma coisa que me faz pensar muito, e essa tarde me fez pensar muito também, que é a questão das consequências do estresse, porque ela não é só para quem está estressado, mas para quem convive com aquela pessoa estressada também, né? Que cai muito no que a Carol Campos, psicóloga que esteve com a gente no início da tarde, falou, que impacta diretamente no nosso social também, né? E o social que começa dentro de casa, inclusive. Isso. Vai ser o primeiro, vai ser, se o marido está estressado,
a esposa. Sim. Se os filhos estão estressados, é na mãe, né? Sim. É aquela cadeia. Ou se a mãe está estressada, acaba com todo mundo, né? Sim. A mãe desequilibrada daí. Então, com certeza, vai refletir em um no outro. E a prática da meditação sempre vai ajudar. Essa intimidade. À medida que você desenvolve 10 minutos, amanhã você vai desenvolver 15. Aí você escuta hoje uma pessoa que te norteia, né? Que nem eu falei do podcast, mas assim, amanhã você, além, vai te dar aquela curiosidade. Eu quero sentar e ver o que eu estou entendendo disso, né? E eu acho que é muito rico isso tudo, né? Tende a acrescentar, desligar um pouco de tudo que é só humano. Acho que te eleva ao sobrenatural. É desconectar para se reconectar, né? Exatamente. Você busca essa paz interior com você mesmo, né? Você dá essa desconectada, desliga tudo, fecha os olhos e eu achava impossível, gente, porque eu era bem agitada quando eu comecei a fazer essa prática da meditação, da leitura orante. Sim, há uns 6 anos atrás, assim, eu não me via. Eu falava pro meu terapeuta, não vai dar. Ele falou assim, enquanto você caminha, faz uma caminhada, tenta pensar numa única coisa por 2 minutos. E aí eu comecei, e aí ele me falou depois, pausa, senta e pensa nessa coisa, aí tal. Então, aí partindo do princípio, por exemplo, gosto da leitura. Então, ao invés de eu ficar lendo um livro comum, que também leio, mas aí eu decidi, vou ler a palavra de Deus para entender isso e me aproximar. E à medida que eu fui fazendo, e aí vou escrevendo, porque eu acho que faz parte. Sim. Então, para mim hoje, para o pessoal que tem curiosidade, o primeiro processo, quando eu digo que leva 1 hora para o podcast de 10 minutos, é por isso. Tem esse processo de eu sentar, eu ler, eu escrever aquilo que eu entendi, a partir daquilo eu silenciar. Aí tem uns 5, 10 minutos assim que eu vou ficar totalmente isolada de tudo, né? Para depois eu voltar e começar a gravar. E aí, como sempre, eu nunca sigo o roteiro. Aqui também, viu, gente? Ô, Gra, eu acho que você pode voltar numa próxima oportunidade dando dicas de como que as pessoas conseguem trazer essa meditação para dentro de casa, né, Rafa? Exatamente. Dar dicas práticas mesmo de como que a gente pode fazer essa meditação. Aqui vamos fazer, gente. Então. Vai ser ótimo, acho que sim. Eu quero aprender um pouco mais sobre respiração, sobre qual música, quanto tempo precisa. Sim. Porque eu acho que a pauta de hoje foi bem importante para a nossa saúde mental. Bom, e aqui a gente já pode falar um pouquinho, porque a gente falou durante o programa sobre a alimentação também, né? Como que a alimentação e aqui na ajuda? mesa nós temos alguns itens saudáveis e outros que são gostosos para a gente fugir um pouquinho do estresse. Então, como você pode ver aqui, nós temos essas delícias que são lá do Convívio Emaús. Tudo preparado artesanalmente e com muito amor e carinho, igual aos produtos feitos em casa. Você pode experimentar esse bolo aqui junto com a gente agora de chocolate com ameixa maravilhoso. Vou te servir aqui, já Rafa, quero, porque viu? eu tô sentindo, gente, a gente foi esperto, já deixou partidinho aqui, vou oferecer pro Rafa. Obrigado. E se você de casa tem interesse, quer conhecer os sabores Emaús, é só entrar em contato pelo telefone que aparece aí na sua tela. Peraí que gente, tá tão indo. fofinho. Tá tão fofinho, gente, que tá desmanchando. Gra, vou pegar um pedacinho, depois eu pego outro para você. E você de casa pode, então, conhecer mais dessas delícias pelo telefone 31 3375 22 33 ou então pelo Instagram, @saboresemaús. Faça também a sua encomenda com seminaristas em pastoral nas diversas paróquias aqui da nossa arquidiocese. Você não vai se arrepender. Vou pegar um pedacinho para mim também, que eu não sou vai nova, mesmo. viu? Vou pegar Eu um já pedacinho peguei aqui. o meu pedaço, já comi, já dei a mordida. E a gente despede, Grazi, mais uma vez. É nesse clima gostoso que a gente deixa o nosso Sala de Estar de hoje. Fica por aqui e olha só, você pode rever as entrevistas e as matérias do Sala de Estar no canal da TV Horizonte no YouTube, não é mesmo, Vá? É isso aí, tem novidade, viu, gente? Segue a gente nas redes sociais também. Agora a gente tem o perfil, né? A TV Horizonte está com o perfil @canaltvh. Nesse perfil você encontra diversos conteúdos com formato de comunicação mais divertido, mais interativo para você de casa ficar por dentro de tudo que acontece aqui na emissora da Padroeira de Minas Gerais e, claro, interagir com a gente. Então não perde tempo, já começa a seguir. Igual não vou perder tempo, vou começar a comer aqui.
Exatamente. Então, pessoal, muito obrigado pela sua companhia nessa tarde maravilhosa. Fique com Deus e até o próximo programa. Tchauzinho. Tchau, gente.